A nossa meditação de hoje é em Romanos, primeiro, a partir do 16, que diz assim: o assunto da epístola, a justiça pela fé. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Aqui nós temos o Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para os apóstolos, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarando filho de Deus em poder segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Então Paulo, ele era um apóstolo romano que se chamava Saulo e ele era um perseguidor. Ele perseguia o povo de Deus. Mas aqui nós já temos Saulo como servo do Senhor, quando do encontro que ele teve com Cristo em Damasco, quando ele ia para Damasco com carta para prender o servo do Senhor. E ali ele teve um encontro com Cristo e a vida dele foi transformada, de Saulo para Paulo. Aqui ele já estava preso pelo evangelho. Aqui ele já estava sendo o Paulo missionário, pregando a palavra de salvação. E aqui ele estava falando a respeito da fé dos romanos, da justiça pela fé. E ele diz assim: primeiramente dou graça ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciado a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça a boa ocasião de ter convosco. Aqui ele estava se referindo a respeito dele vir visitar os outros irmãos que estavam em outras localidades. E ele diz mais assim: para vos comunicar algum dom espiritual. Está claro que as Escrituras ensinam que é possível a comunicação divina e sobrenatural de dons espirituais, por meio da imposição de mãos. Com toda certeza, é razoável que, ao escrever aos Romanos, Paulo planejava ministrar-lhe por meio de imposição de mãos. A palavra grega metidonai, aqui traduzida por comunicar, normalmente significa compartilhar. Esse texto ele foi escrito por Mick Beckel. Deus os entregou à imundícia, às paixões e fames, ao entendimento perverso. Deus ele entregou àqueles que não querem, porque ele deixou livre-arbítrio para o homem. Quer crer ou não crer. E aqui Paulo fala a respeito da idolatria e da depravação dos gentios. É diferente de hoje? Não, não é diferente. Em todo o período da história secular, da história de Cristo, sempre houve a incredulidade, a falta de fé, a hipocrisia, a idolatria, a depravação, sempre acontece. Porque Deus ele deixou o livre-arbítrio para o homem, escolher para o ser humano, escolher qual caminho ele quer seguir. E Paulo fala assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Olha só aqui. Aqui, a injustiça dos homens que detêm a verdade. Porque nesse período aqui já existiam aqueles que estavam querendo calar aqueles que levavam a verdade. Não é diferente de hoje. Mesmo aqui no Brasil, tem lugares que já aconteceu de pessoas estar levando a verdade de salvação e ele ser impedido, ser denunciado,
ser apedrejado, ser esbofeteado, porque está levando a verdade. Mas olha só, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Ai daqueles que está detendo a verdade, que a verdade seja pregada. Porque se ele não se arrepender, a própria palavra de Deus diz que se nós não nos arrependermos, já estamos condenados. Porquanto o que Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Então nós temos que ter muito cuidado. Estar sempre buscando na palavra, porque a verdade está na palavra. A Bíblia é o nosso manual de vida. O homem pregou, tem dúvida? Vá na palavra, vá na Bíblia. Lá você vai encontrar e vai confirmar, porque o Espírito Santo vai lhe confirmar a verdade. Que nós venhamos ter muito cuidado. Pelo que também Deus os entregou às compulsências do seu coração, a imundícia para desonrarem o seu corpo entre si. Deus deixou. Se a pessoa diz assim, eu não quero, pronto. Não é por força nem por violência. É por amor a Cristo. É por amor a Cristo. Cristo, ele morreu por toda a humanidade. Ele não quer que nenhum se perca, mas ele deixou o livre-arbítrio para o homem escolher qual caminho ele quer seguir. Tu quer estar no meio das ovelhas ou tu quer estar no meio dos bodes? Porque quando Cristo vier, ele vai separar as ovelhas do bode. De qual lado tu queres estar? Pensa nisso e tira o dízimo do seu tempo para você ler a palavra do Senhor. Está distanciado do Senhor por qualquer problema? Dobra teu joelho, confessa ao Senhor, te arrepende e volta para o aprisco do Senhor. Ainda não decidiu? Ainda não aceitou Cristo? O momento é hoje, é agora. Confessa Jesus como teu único e suficiente Salvador, porque Ele está voltando para julgar todas as nações. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará ao Senhor Jesus. Medite na palavra de hoje. Raimunda Nunes, mensagem de salvação. Se inscreva no meu canal, compartilhe os meus vídeos, para que mais vida possa ser alcançada com a mensagem de salvação. Que Deus te abençoe e te guarde.